Lucas capítulo 2, a partir do verso 21. A partir do verso 21, diz-nos assim: esta que é a palavra do Senhor. E ao se completarem 8 dias de quê? Do nascimento de Jesus. Quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse nome tinha sido dado pelo anjo Gabriel ao aparecer a Maria, antes de o menino ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. Esta lei está registrada no livro de Levíticos, e o texto segue dizendo: e também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém, diz-nos o evangelista Lucas, havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido por esse mesmo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o texto segue dizendo que o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Lucas termina dizendo a Maria: uma espada atravessará a sua alma. Esta é a palavra do Senhor. Eu tenho recordação clara, e essa recordação dificilmente fugirá da minha memória e também da minha lembrança, há cerca de 20 meses. Na verdade, há exatos 20 meses. Em novembro, completa-se 2 anos. Eu estava chegando no Trevo do Daia, era uma manhã de quinta-feira, o primeiro jogo da Copa do Mundo. Estava chuviscando, e ao fazer a rotatória, antes de fazer a rotatória daquele Trevo do Daia, para entrar para a cidade de Anápolis, meu telefone toca. Era o Marcelo dizendo: pai, acabei de sofrer um acidente, aqui indo para Brasília, mas calma que está tudo bem. A Raquel estava ao meu lado. A Raquel tem, um primeiro momento, uma reação dada um pouco mais de explosão, a querer chorar. Eu falo: calma, já conheço a fera. Eu falo: calma, Deus está no controle. Ele ligou, se ele ligou é porque está tudo bem. E aí nós seguimos direto, viagem em direção a Brasília. Ele havia ido fazer um plantão, Santo Antônio do Descoberto. E assim que nós passamos pelo posto da Polícia Federal, que fica à esquerda para quem está indo em direção a Brasília, eu vi o carro. O carro estava com as 4 rodas para cima e todo moído. Ele havia, até hoje, não sabe o que aconteceu, se estourou um pneu. Ele disse que escutou um barulho e o carro começou a capotar. Passou por aquele canteiro central, e vocês sabem que daqui em Brasília é muito comum você ter as valas. E se cai uma daquelas valas numa alta velocidade, é fatal. E pela graça de Deus, em um dos momentos que ele passou, era um trecho plano. O carro seguiu capotando na faixa da contramão e parou com as 4 rodas para cima, no acostamento do lado de lá. Quando eu vi o carro com a Raquel, eu disse: meu Deus, isso aqui é um acidente muito grave. E seguimos viagem até um hospital ali na região de Brasília. Assim que eu entrei no hospital onde o Marcelo estava, ele estava saindo pela porta do hospital, pela porta da frente, só com uma leve tala, com o braço machucado, com uma ferida simples causada pelo cinto de segurança. Assim que eu vi o Marcelo saindo pelas portas daquele hospital, meu coração se encheu de tanta gratidão. Foi um momento de uma emoção que eu nunca vou conseguir esquecer e nem descrever a vocês. E eu tenho a certeza que a emoção que eu experimentei naquele momento não se compara à emoção experimentada por Simeão, um idoso, no texto que acabamos de ler de Lucas, capítulo 2, versos 25 em diante.
Mas antes da gente falar sobre essa emoção de Simeão, é importante a gente relembrar que nós temos estudado o Evangelho segundo Lucas, versículo a versículo. E Lucas nos mostra Jesus como o homem perfeito, que veio ao mundo a fim de viver uma vida perfeita e oferecer uma obra eficaz na cruz do Calvário, a fim de poder salvar pessoas de todos os povos, independentemente de padrão social, ricos e pobres, brancos e negros, cultos e iletrados. A obra de Jesus tem esse potencial, salvar homens e mulheres de todos os lugares do planeta Terra. Lucas começa o seu evangelho nos 4 primeiros versos, nos mostrando quem ele é. Ele é um médico. Ele faz um trabalho de historiador e por que não chamar também de jornalista? Lucas visita as testemunhas oculares, os apóstolos que conviveram com Jesus, outros discípulos que não receberam o nome de apóstolo, pessoas que foram objeto dos vários milagres realizados por Jesus, pessoas que tiveram demônios expulsos, cegos que passaram a enxergar, leprosos que foram purificados, gente que foi alimentada pela multiplicação dos pães e peixes. Lucas conversa com os discípulos que viram Jesus caminhar sobre as águas. Lucas conversa com os discípulos, os 2 discípulos que estavam em direção à estrada de Emaús, e Jesus apareceu e eles não reconheceram Jesus de pronto. Lucas é o único evangelista que traz essa narrativa dos discípulos no caminho de Emaús. Lucas é o único dos evangelistas que traz a narrativa de Jesus com 12 anos, que foi esquecido pelos pais e ficou 4 dias no templo, estudando a Bíblia com os intérpretes da lei. Muito provavelmente Lucas entrevistou Maria, mãe de Jesus, além de outras mulheres, as que viram Jesus ressurreto dentre os mortos. E Lucas escreve o seu evangelho com o fim de provar a Teófilo, um patrocinador de suas viagens, de sua empreitada, que a fé em que Teófilo havia crido tinha um embasamento histórico. Além disso, era uma fé lógica, racional, amparada na fidelidade de Deus que cumpriu todas as suas promessas. Teófilo, assim como nós, não cria e podia descansar que não estava crendo num milagreiro de plantão, num falastrão, num líder religioso enganador. Não! Teófilo tinha sua fé ancorada na verdade eterna de Deus, na palavra confiável de Deus. Os 4 primeiros versículos de Lucas registram isso. Depois, nos versos 5 a 25, que nós já estudamos aqui, mas eu não sei por que razão não quer projetar. Eita, gente, essas coisas, por que você está acontecendo agora? De manhã correu tudo bem, viu? Olha só. Deixe-me voltar aqui. Pronto. Versos 5 a 25. Nós vemos Lucas registrando Deus cumprir sua fidelidade através do cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Em Isaías 40, nós temos a promessa de que antes do Salvador chegar ao mundo e nascer, Deus enviaria um mensageiro, um predecessor, alguém que prepararia o caminho para o Salvador. E Lucas nos mostra que isso se cumpriu ipsis literis, através do nascimento de João Batista, que veio no espírito do profeta Elias, a fim de preparar o caminho para o Salvador que viria. O próprio João Batista dizia que não era digno de se ajoelhar e desatar os nós das sandálias do Messias que viria, que era alguém muitíssimo maior que ele. E Lucas nos conta sobre o nascimento de João Batista através da narrativa da gravidez de Zacarias e Isabel, 2 velhos, Isabel estéril, orando por anos e anos por um filho. Era um homem e uma mulher de Deus, tementes a Deus, piedosos. O anjo Gabriel aparece a Zacarias, anunciando que ele teria o filho tão esperado. Zacarias, assim como eu e você, mesmo depois de tanta oração, não acredita na fala do anjo. Com isso, Deus o pune com mudez. Zacarias fica mudo até que a criança nascesse. Poxa vida, não é assim que nós muitas vezes nos comportamos? Oramos pela manifestação do cuidado de Deus, pelo cumprimento de promessas, oramos pela intervenção de Deus em nossas vidas, e quando as portas se abrem, quando Deus age, por vezes a gente responde com incredulidade, por vezes a gente tem dificuldade em nos rendermos à ação majestosa de Deus. A gente vê isso no livro de Atos, por exemplo. O apóstolo Pedro estava preso, a igreja se reuniu na casa da mãe de João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Marcos, e a igreja estava orando para que Pedro fosse liberto das cadeias.
houve um terremoto, Deus ouviu as orações de sua igreja, Deus ouve nossas orações, as portas da cadeia se abriram, Pedro saiu e Pedro foi até a casa da mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida em oração, clamando por sua libertação. Pedro bate a porta, uma das meninas adolescentes que participavam daquela reunião de oração, ao ouvir a batida da porta, foi até lá para atender. Quando viu o apóstolo Pedro, ela ficou assustada, não acreditou, e tão empolgada, ela fechou a porta e não convidou Pedro para entrar. Ela foi até onde estava acontecendo a reunião e disse: gente, sabe esse homem que a gente está orando aí para Deus libertá-lo? Ele está aqui na porta. E as pessoas que estavam orando não acreditaram que ela estava falando a verdade. E quando abriram a porta, acharam que estavam vendo um fantasma. Ora, note que o nosso maior problema, gente, se chama incredulidade. A incredulidade é a mãe da nossa ansiedade, é a mãe da nossa preocupação. A gente tem a revelação da Bíblia de que Deus é soberano, misericordioso, fiel, vela por nós, de que utiliza todas as coisas para um bem maior em nossa vida, de que nada foge ao controle de Deus, mas basta uma leve brita cair em nosso lago de serenidade que nós ficamos desestabilizados. A gente diz crer em Deus com os lábios, mas nós ainda temos um grande problema com a incredulidade em nosso coração. A incredulidade nos afeta e nos atrapalha muito. E a incredulidade fez com que Zacarias, um homem de Deus, ficasse mudo, por não crer na promessa que estava se cumprindo em sua vida, até o nascimento de João Batista. E aí Lucas segue nos dizendo, nos versos 26 a 38, que aquele mesmo anjo Gabriel, agora vai até uma pequena vila na cidade de Nazaré, e aparece a uma virgem, um adolescente, entre os 12 e 14 anos, Maria, e anuncia que ela ficaria grávida, pela ação do Espírito Santo, de Jesus, o Salvador do mundo, que cumpriria todas as promessas feitas a Davi, o Messias, o cumprimento de toda a palavra do Antigo Testamento. Note o contraste entre Maria e Zacarias. Maria era um adolescente que acolheu a palavra do anjo, diferentemente de Zacarias, com fé, gratidão e obediência. Maria termina o texto dizendo que se cumpra em mim, conforme a vontade do meu Senhor. E esse texto nos mostra que adolescentes podem sim obedecer a Jesus, amar a Deus, serem fiéis ao Senhor, terem uma relação com Deus bela, de obediência, de fidelidade, de amor. Quando o mundo diz que adolescente é indisciplinado, iracundo, quando adolescente é movido por seus hormônios, quando adolescente não consegue servir a Deus com integridade, com verdade, isso é um espírito de mentira. Você, adolescente, não pode aceitar isso em sua vida. Nós temos a revelação de um adolescente Maria, na casa dos 12 para 14 anos de idade, que ao receber a notícia de que ficaria grávida do Salvador do mundo, a resposta que ela dá é: eu sou uma serva, cumpre em mim a vontade do seu Senhor. Maria pagou um alto preço por isso, gente, porque ela recebeu a revelação de que esse Senhor, que nasceria dela, viria ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Maria não viveu uma adolescência normal, não passou por um processo de juventude normal, não viveu uma vida adulta livre de problemas, pelo contrário, mas ela nos mostra que é possível servir a Deus na mais tenra idade, com propósito, com significado, com beleza, com intensidade e, acima de tudo, com alegria de coração. Depois nós vimos ainda a visita de Maria a Isabel, sua parenta. Não sabemos se Isabel era prima ou tia de Maria. Eram parentas. Maria, assim que fica sabendo da gravidez de Isabel, Isabel já está 6 meses grávida. Maria vai até a casa de Isabel e eram tão íntimas, havia uma relação tão bonita nos afetos, que o texto diz que Maria não chega e bate a porta. Não havia essa formalidade, tocar o interfone. Não, Maria chega e entra já na casa de sua parenta Isabel, e é como se ela chegasse ao cômodo onde Isabel estivesse e dissesse: oi tia, ou oi prima. Não sabemos o grau de parentesco, mas havia muita intimidade. E o texto diz que quando Isabel
ouve a saudação de Maria, a criança que estava em seu ventre, João Batista, com 6 meses de gestação, estremece. O original é tão forte que não é aquele chutezinho, não é aquela mexida na barriga, igual alguns pais ficam bobos, babões de verem, né? Não, gente, a criança se movimenta de forma tão intensa, e Isabel, tomada pelo Espírito Santo, declara: bem-aventurada é você, Maria, mas que feliz é você, Maria, você é a mãe do meu Salvador, você é feliz porque você creu em Deus, e porque você se submeteu à vontade de Deus, grandes coisas Ele fará em sua vida. E desde que você entrou aqui em casa e me saudou, a criança que está em meu ventre não para de estremecer. E naquele momento Isabel declara a glória, o senhorio, a importância daquela criança que está no ventre de Maria. E nós vimos, quando expomos esse texto, sobre um assunto tão importante, gente, que é o assassinato de crianças. A gente se assusta com os números da Segunda Guerra Mundial, né? Cerca de 70 milhões de mortes, entre 8 a 10 milhões de judeus mortos. A gente se escandaliza com esses números. A gente se assusta porque no mundo todo, em 2 anos da pandemia do coronavírus, morreu aí cerca de 5 milhões de pessoas. Mas você sabia que há uma média de 12 milhões de bebês que são assassinados todos os anos? Você sabia que há uma média de 200 a 300 mil abortos ilegais feitos anualmente no nosso país? E a gente observa através da saudação que João Batista, no ventre de Isabel, presta a Jesus, que está no ventre de Maria, que há vida desde a concepção, que o valor da vida humana, ele existe desde a fecundação. Desde a fecundação, a dignidade, a imagem e semelhança de Deus. Nós vimos na exposição desse texto que no livro do profeta Jeremias, Deus diz a Jeremias: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, eu te consagrei para ser profeta entre as nações. Deus valoriza a vida, e Deus valoriza a vida desde seu período intrauterino, desde sua concepção. O Salmo 139 declara: eu fui assombrosamente formado pelo Senhor, quando no interior da minha mãe, nas profundezas do útero da minha mãe, eu era costurado, entretecido, formado pelo Senhor. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Não era possível fazer um exame ali de ultrassom, seja lá o que for. Olha, tem o pezinho formado, olha, o coração já está batendo, olha, já dá para ver o sexo. Não, a substância estava ainda informe. E o salmista, no Salmo 139, diz: e no teu livro foram escritos e determinados, quando eu era substância ainda informe, todos os meus dias. O povo de Deus é um povo que deve lutar pela vida, deve proteger os indefesos. E aqui nós precisamos confessar os nossos pecados como um povo silencioso, como um povo de pouco protesto, como um povo que gosta de ficar em prédios das mais diferentes denominações, de modo confortável, demonstra sua indignação com o assassinato de bebês, mas não se levanta em defesa desses inocentes, porque Deus valoriza a vida humana desde a sua concepção. Para Ele é abominável o assassinato de bebês. Depois, em Lucas 2, versos 1 ao verso 20, nossa última exposição, nós vimos o nascimento de Jesus na cidade de Belém, na pequena vila de Belém. E nós vimos que Lucas, de maneira proposital, contrasta aquilo que o ser humano valoriza daquilo que realmente possui valor aos olhos de Deus. O versículo 1 de Lucas 2 começa nos falando de Herodes e de Quirino, rei e governador, homens de poder, homens de prestígio, que habitam nos palácios, que têm acesso aos melhores alimentos, que são bajulados, homens cujo cargo é invejado, é cobiçado, é desejado por multidões. Lucas contrasta aquilo que o ser humano tanto deseja, aquilo que o ser humano consome sua vida, sua saúde correndo atrás, daquilo que Deus realmente valoriza. E Lucas faz esse contraste saindo do palácio de Herodes, do palácio de Quirino, para nos mostrar um casal pobre,
que faz uma viagem de 150 quilômetros, indo até a pequena cidade de Belém, para fazer o recenseamento, não encontram vaga em nenhum hotel, em nenhuma pousada. Maria começa a sentir dores de parto. Essas dores se intensificam, de modo que ela e José precisam entrar numa caverna, num buraco cavado numa rocha, onde os animais eram colocados. Os estábulos não possuíam o formato da nossa região de Goiás, Minas Gerais, feito de madeira, não. Eram grutas, eram cavernas, feitas na rocha, sob a rocha. Os animais eram colocados ali, com feno, palha no chão. E ali Maria dá à luz, sem condição de higiene mínima, aquele por meio de quem céus e terra foram criados, aquele que deu nome às bilhões das bilhões de estrelas em todo o nosso vasto universo. Maria tem aquele que nos amou antes da fundação do mundo com afetos eternos e que decretou que no tempo certo da história daria sua vida a fim de nos resgatar. Aí Maria pega aquele bebê, põe um pouco de feno, de palha, o que tinha ali para os animais experimentarem um mínimo de conforto, para poder gerar um pouco de acolchoamento, e coloca aquela criança naquele comedouro de animais, que a gente tradicionalmente chama de manjedoura. Com isso, Lucas está nos mostrando que Jesus, desde seu nascimento, é o Deus que se humilha, é o Deus que se esvazia da sua glória e assume uma vida de pobreza, forma de servo, sofre profundamente desde a mais tenra idade, a fim de garantir ser o nosso substituto perfeito. E aí nós vimos que Lucas termina os versículos que nós estudamos, versos 15 a 20, com um anjo, o mesmo anjo Gabriel. O anjo Gabriel é um personagem importantíssimo em Lucas 1 e início de Lucas capítulo 2. O anjo Gabriel anuncia a Isabel e Zacarias, e anuncia a Maria o nascimento, e o anjo Gabriel agora aparece aos pastores, que estão cuidando de seus rebanhos nos campos daquela região de Belém. Por que que o anjo Gabriel me aparece aos pastores, gente? A gente tem uma ideia de que os pastores eram personas respeitadas, de importância social, homens que se vestiam bem, cuidavam, eram os pecuaristas goianos, matogrossenses, tocantinenses, paraenses. Nada, gente. Os pastores eram pessoas de má índole, eram conhecidos como gente de caráter duvidoso. Não se aceitava testemunho dos pastores nos tribunais. Eles não podiam entrar nas sinagogas, oferecerem a Deus culto, porque eram considerados gente impura. Eles tinham a fama de entrar nos pastos dos vizinhos para que seus animais se alimentassem. E ao invadir o pasto do vizinho, roubar os animais alguns animais dos vizinhos também. Gente ruim, de reputação duvidosa. Por que que o anjo aparece aos pastores? E os pastores são os primeiros que recebem a notícia do nascimento do Rei do Universo. Porque através disso, Deus está avisando, anunciando, proclamando ao mundo que Ele enviou o Salvador para transformar gente quebrada, gente de reputação duvidosa, gente de passado vergonhoso, gente que não possui dignidade própria. O Salvador veio ao mundo enviado por Deus para lidar com gente como a mim e a você. Louvado seja Deus por isso. Ele é o Salvador dos humildes, o Salvador de gente com um histórico duvidoso, de gente que precisa ser resgatada por alguém misericordioso. Deus não apareceu primeiramente nos palácios, nos hotéis de luxo, nos resorts, não. Ele apareceu a gente quebrada, gente simples, de moral duvidosa, nos pastos que rodeavam a pequena cidade de Belém. E aí nós chegamos ao texto de hoje, pela graça do nosso Senhor, que fala sobre a vocação daquele bebezinho. Não é de um bebezinho simples, é daquele bebezinho. José e Maria, quando Jesus nasce, esperam 8 dias. Ao 8º dia, eles eram homens crentes. José e Maria, homens crentes. Pegam Jesus e fazem com Jesus aquilo que a lei ordenava.
Jesus é circuncidado, aquilo que nós conhecemos como operação de fimose. A circuncisão foi estabelecida por Deus lá em Gênesis 17, quando Deus ordenou a Abraão que se circuncidasse, e a partir daquele momento, todos os filhos com 8 dias de idade seriam circuncidados. Só que detalhe, gente, Abraão se circuncidou aos 90 anos de idade, sem anestesia, uma pedra afiada, os anti-inflamatórios naturais. Imagine a dor, senhor Nabil, você fazer a operação de fimose, cortar o excesso de pele do órgão sexual masculino, o prepúcio, sem um antibiótico qualquer, sem uma anestesia sequer. Abraão se circuncidou os de sua casa, e todo filho que nasceria aos 8 dias deveria ser circuncidado como sinal de que pertencia a Deus, era membro da aliança. Jesus foi circuncidado aos 8 dias. Depois, aquela criança e seus pais ficariam impuros, porque os pais tinham que manipular sangue naquele processo de cicatrização, e a própria criança era impura. Essa impureza cerimonial durava cerca de 40 dias. Passados os 40 dias, José e Maria levaram o pequeno Jesus de Belém, muito provavelmente Belém, até a cidade de Jerusalém, onde estava o templo principal, reformado e tornado numa obra grandiosa por Herodes. Ao chegar no templo, José e Maria tinham como propósito principal consagrar Jesus a Deus, porque a lei requeria que todo primogênito fosse consagrado ao Senhor. Eles eram gente crente, viu gente, José e Maria. Como é que funcionava essa consagração? É você chegar e dizer: Deus, o primeiro filho que o Senhor nos dá, eu sei que não é nosso, é do Senhor. Esse filho deveria ser entregue ao Senhor integralmente, mas o Senhor nos deu a dádiva de criar esse filho em teu nome, como teus representantes. E nós oferecemos ao Senhor, como substituto dessa criança, ou uma ovelha, um cordeiro de 1 ano sem defeito, ou se a família era pobre, 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Aquele era o sacrifício oferecido a Deus para substituir o sacrifício daquela criança consagrada a Deus. Maria e José eram pobres. O que eles ofereceram a Deus? 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Se fosse uma família de classe média para cima, ofereceriam uma ovelha, um animal de 1 ano sem defeito. Dariam uma grande festa, mas eles não tinham condição disso. Eles entram no templo. E aí o nosso texto começa a ter uma tônica muito emocionante. O texto diz que Simeão, e o texto começa a trazer algumas características desse idoso Simeão. O texto diz que ele era justo. Justo significa que ele vivia em integridade. Ele era um homem piedoso. E aqui eu quero fazer uma pergunta honesta a você. Você é uma pessoa piedosa? Ou você é uma pessoa religiosa? Pastor, tem diferença? Muita. A pessoa piedosa é aquela que vive as implicações de suas convicções. E suas convicções são profundas, porque são alicerçadas na palavra de Deus. O religioso gosta de cumprir ritos, gosta de assistir programação. O piedoso gosta de se relacionar com Deus. O religioso gosta de participar de instituição e brigar por bandeiras. O piedoso aprecia o relacionamento singelo com Jesus. O piedoso é aquele que sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e é valiosa. E no dia a dia, ele lê, ele medita, ele estuda, ele tem seu coração moldado pelas implicações da palavra. O piedoso sabe que oração é valiosa, porque a palavra de Deus o diz. No dia a dia, ele nutre, ele persevera, ele desenvolve conversa com o seu Senhor, com o seu Deus. O piedoso sabe que ele precisa amar como Jesus o amou. E Jesus o amou com compaixão, misericórdia e graça. Então, no dia a dia, ele procura se compadecer daqueles que sofrem, estender a mão aos necessitados, cuidar daqueles que precisam, socorrer aqueles que lhe pedem ajuda, das mais diversas formas. Piedade, gente, é muito diferente de religiosidade. De religiosidade o inferno está cheio, mas aqueles que são de Cristo,
Esses vivem vidas verdadeiramente piedosas. Simeão era um homem de Deus de verdade, justo, um homem correto, piedoso, e o texto diz que ele aguardava a consolação de Israel, o tempo em que Deus interviria na história para salvar o seu povo, para trazer alívio ao seu povo. Afinal de contas, no primeiro século, gente, Israel era uma colônia escravizada pelos romanos. Os romanos colocavam pretores, governadores, reis, lá da capital Roma, impostos a contragosto sobre os judeus, cobrando altíssima carga tributária. O povo sofria, o povo gemia, e Simeão aguardava a consolação, o dia em que Deus se manifestaria, trazendo renovo, alívio, restauração, fazendo o seu povo respirar. Sabe quando você passa por um tempo de grande provação e de repente Deus retira um pouco o fardo por sua graça e você experimenta alívio? Ai, graças a Deus que melhorei um pouco da saúde. Graças a Deus que esse arroxo passou. Graças a Deus que essas portas se abriram. Graças a Deus que esse milagre aconteceu. Graças a Deus que Deus interviu. Graças a Deus. Eu não aguentava mais. Estava pesado demais. Simeão aguardava a consolação do povo de Israel. O tempo da intervenção para trazer alívio sobre o povo de Israel e Deus cumprir suas promessas. E aí o texto segue dizendo que o Espírito Santo começou a agir na vida de Simeão, a ponto de movimentá-lo. O Espírito Santo é soberano, gente. E o Espírito Santo levou Simeão até o templo, no mesmo dia, no mesmo horário, em que José e Maria estavam consagrando o bebê Jesus. O Espírito Santo direcionou o olhar de Simeão, um idoso, aquele casal pobre, de roupa simples, com a criança nos braços. O Espírito Santo incomodou Simeão de tal forma que Simeão não descansou até que se dirigiu até aquele casal e pegou aquele bebê de 48 dias de vida em seus braços. E quando Simeão pega aquele bebê com 48 dias de vida em seus braços, ele irrompe em adoração. Ele é tomado por uma emoção indescritível e Simeão adora. E a gente aprende lições tão valiosas com a adoração de Simeão. A primeira delas é que Jesus é o Salvador do mundo, e por Ele ser o Salvador do mundo, e ter lidado de uma vez por todas com a nossa morte, nós não precisamos mais temer nem a morte e nem pelo futuro. Olha o que nos diz os versos 29 e 30 de Lucas capítulo 2. Agora, Senhor, são os dizeres do idoso Simeão: podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Obrigado, Deus. Hoje é o dia mais importante da minha vida. Eu seguro nos braços um bebê que é o Salvador da história. É a pessoa mais importante do universo. O Criador das galáxias. Aquele que deu nome às estrelas, aquele que morrerá a minha morte, receberá sobre si minha punição e me garantirá o perdão dos pecados. Eu não preciso mais temer, e eu não temo a morte. O Senhor pode me levar em paz. Os meus olhos viram o Salvador, os meus olhos viram a salvação. E meu caro irmão, cara irmã, convidado que está conosco nesta noite, eu garanto a você que quando nós temos um encontro pessoal, transformador, profundo, revolucionário com Cristo, o nosso maior adversário perde o poder de nos levar ao desespero, à morte, perde a sua carranca horrorosa. Nós não a tememos mais, porque sabemos que em Cristo fomos tornados herdeiros da vida eterna, fomos feitos cidadãos para o reino de Deus. Em Cristo nós somos convencidos de que aconteceu a morte da nossa morte, e agora o que tem destinado a nós é vida, e vida em abundância, através da vitória de Jesus sobre a morte. Cristo venceu a morte, não há mais nenhuma razão para temer, nem a morte,
nem aquilo que o futuro nos espera. E Simeão declara isso: eu estou em absoluta paz. Mas Simeão não para por aí. Nos versos 31 e 32, ele declara a extensão da obra daquela criança que estava em seus braços. Ele é o Salvador do mundo. Acompanhe a leitura, por favor, nos versos 31 e 32. Esta salvação, Deus, foi a salvação que o Senhor preparaste diante de todos os povos. Ele será luz para a revelação aos gentios. E ele trará glória ao teu povo Israel. Esta criança de 48 dias de vida veio para salvar os roedores de piqui, goianos, mineiros. Esta criança não veio somente para gente que tem sangue de Abraão correndo na veia, não. Esta criança veio para salvar brasileiros, ucranianos, russos, japoneses, indígenas, letrados, iletrados, ricos, pobres, brancos, negros, loiros, ruivos, cabeludos, carecas. Glória a Deus, né, meus amigos carecas? A salvação de Cristo tem alcance universal. E o apóstolo João, em Apocalipse, o último livro das Escrituras, no capítulo 7, ele é levado até os céus dos céus. E ele vê uma multidão em pé diante do Cordeiro, adorando-o. Gente de toda tribo, língua, raça e nação, vestida com vestiduras brancas, porque foram lavadas, perdoadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. Que coisa bonita, gente. Gente como eu e você, sermos tornados filhos de Deus, habitados pelo Espírito Santo, termos promessas diante de nós de que herdaremos novos céus e nova terra. Meu Deus, é dádiva demais. O nosso coração precisa se encher de gratidão. A maneira como cultuamos a Deus precisa mudar radicalmente. O modo como vivemos precisa ser revolucionado, porque aquilo que Deus fez era absolutamente impossível para cada um de nós. Ele nos salvou. Ele nos salvou. E como isso não muda as nossas vidas? Como isso não impacta? É impossível, gente. Mas Simeão não para por aí. Ele termina em sua adoração falando sobre a natureza do ministério daquele bebezinho de 48 dias de vida em seus braços. Nos versos 33 e em diante, o texto diz que José e Maria estavam admirados com o que se dizia a respeito de Jesus, e Simeão os abençoou. E olhando para Maria, Simeão disse especificamente a Maria: este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel. E essa criança será alvo de contradição. É tão importante o que Simeão diz, mas a pergunta é: por que Simeão olha para Maria, gente? Somente para Maria. Por que Lucas se importa em trazer esse detalhe, que Simeão dirige sua fala a Maria? Porque quando Jesus aparece no templo aos 12 anos de idade, José está com Maria. Mas quando Jesus reaparece aos 30 anos de idade, iniciando o seu ministério, Maria está sozinha. Jesus tem outros cerca de 6 irmãos. Foi uma família de, no mínimo, 7 filhos. Nós vemos isso no Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Mateus. Jesus teve vários irmãos. E num determinado momento, José morre. Maria seria uma viúva de 7 filhos, sem o provedor da casa. E quem tem que assumir a responsabilidade de cuidar da família? Jesus, o primogênito, o filho mais velho. Jesus era um homem de dores, um homem que sabe o que é sofrer. Precisou entrar na carpintaria do seu pai, a fim de sustentar uma família de 8 pessoas. Ele, outros 6 irmãos e sua mãe. Com um trabalho difícil, trabalho braçal, trabalho de baixa remuneração. Jesus é um homem que sabe o quanto é difícil você viver com salário baixo, o quanto é difícil sustentar uma família com dignidade. Jesus é um homem que não tinha condições de viver de forma luxuosa, dar presentes caros aos seus irmãos em épocas celebrativas. Ele sabe o que é sofrer. Ele experimentou a humilhação na pele.
E ele teve um ministério complexo. Simeão diz a Maria, ele será responsável pela elevação de muitos e ruína de tantos outros. Como Jesus cumpriu isso? Jesus tocava em leprosos, os impuros. Jesus abraçava prostitutas. Jesus jantava com cobradores de impostos, acusados de roubarem o povo de Israel. Jesus chamou um cobrador de imposto chamado Levi, que conhecemos como Mateus, para ser um dos seus apóstolos. E no mesmo momento em que Jesus acolhia gente esfarrapada, alquebrada, de má reputação, ele confrontava severamente a hipocrisia dos líderes religiosos. Roupas bonitas, longas orações, uma apresentação de domínio doutrinário irrefutável, mas com uma vida pobre diante de Deus, marcados por orgulho, prepotência. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso conhecimento doutrinário. Conhecimento doutrinário não nos torna gente piedosa, gente humilde. Embora o verdadeiro conhecimento doutrinário, se corretamente assimilado, vai dobrar os nossos joelhos em humildade diante de Deus e sua soberania. Mas Jesus confrontava os líderes religiosos, chamando-os de hipócritas, raça de víbora. E sabe como que uma víbora nasce? Para ela nascer, ela eclode do ventre de sua mãe. Para a víbora nascer, ela tem que matar a própria mãe. É aquilo que há de pior na categoria dos animais. E Jesus chama os fariseus de filhos de víboras. Meu Deus do céu. A alta cúpula da liderança religiosa. E Jesus veio para ser um alvo de contradição. Jesus ele gerou inquietação e dúvida no coração dos próprios discípulos, porque ele ressuscitava mortos, andava sobre as águas, multiplicava pão e peixe, purificava leprosos, mas o homem não tinha dinheiro nem para garantir o jantar. O homem não tinha dinheiro nem para financiar uma casa pelo minha casa, minha vida, minha casa, minha dívida. Era um coitado, um pobretão. Os discípulos não conseguiam entender a complexidade que era aquela pessoa chamada Jesus. A Bíblia fala do Filho do Homem, poderoso, que virá do céu, nas nuvens, para estabelecer o reino de Deus. E aí vem um homem dizendo que é o Filho do Homem, o cumprimento da profecia de Daniel, mas esse homem não resiste quando é traído, esse homem não resiste quando é esbofeteado, esse homem não resiste quando testemunhas falsas são subornadas para falarem contra ele, ele permanece calado. As pessoas não entendem essa figura histórica chamada Jesus, alvo de contradição. E Simeão termina dizendo a Maria, bem no finalzinho do texto, quanto a você, Maria, no final do verso 35, uma espada atravessará a sua alma. Simeão está preparando Maria para uma dor além da viuvez, além da pobreza, porque viver em pobreza é difícil, é doloroso. Simeão está preparando Maria, além da dificuldade de viver uma vida como mulher no primeiro século, criando 7 filhos sem a presença do marido. Simeão está preparando Maria para perder aquele por meio de quem o mundo foi criado. Simeão está dizendo, Maria, você não pode nutrir sonhos para esse menino como usualmente a gente nutre com os nossos filhos. Vamos falar a verdade, a gente quer que os nossos filhos sejam pessoas de sucesso profissional, tenham qualidade em suas vidas. A gente sabe o quanto a dificuldade financeira é dificílima. E a gente quer que os nossos filhos se deem bem na vida. Mas Simeão diz, não espere isso para esse menino. Esse menino veio ao mundo para que uma espada atravesse a sua alma. E com isso Simeão já está fazendo alusão ao gênero de morte de Jesus. Uma morte humilhante, uma morte cruel, uma morte extremamente dolorosa. E com isso Simeão está dizendo a Maria, e quando você vir essa criança tendo sua alma atravessada por uma espada, a sua alma também ficará atravessada. Porque você verá aquele
que foi o objeto da revelação do anjo Gabriel. Você verá aquele que foi o seu primogênito, que sustentou a tua casa depois da morte do teu marido. Você verá o filho que nunca te desobedeceu, que nunca levantou a voz contra você, que sempre te honrou e sempre te amou. Você verá esse filho morrer morte humilhante, cruel, vil, na flor da idade. Se prepara, Maria. A manjedoura já faz a sombra da cruz. Este menino foi destinado, foi determinado, possuía uma missão clara, veio ao mundo para morrer e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a vocação desse bebê. E a gente pode concluir essa mensagem e aplicar também. Em primeiro lugar, dizendo que a cruz sempre fez parte dos planos de Deus. Para seu filho Jesus, e aqui eu vou trazer uma realidade que você não vai gostar de ouvir. A cruz sempre fez parte do plano de Deus para a sua vida e para a minha vida, embora nós fujamos dela o tempo todo. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. A cruz não foi destinada somente a Jesus. A cruz é também destinada a cada um daqueles que são feitos filhos de Deus. Agora, qual é a natureza da nossa cruz? Algumas pessoas dizem: eu tenho uma enfermidade tão difícil, essa é a minha cruz. Eu tenho um casamento tão difícil, essa é a minha cruz. Eu vivo realidades econômicas de muita pressão, essa é a minha cruz. Minha sogra é a minha cruz. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus responde: se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Tome a cruz e me siga. O que é tomar a cruz? É negar-se todos os dias. Senhor, não eu, mas tu. Senhor, todos os dias. Eu tenho sonhos de poder, glória, honra, prestígio, conforto, segurança. E a minha vida é convergida para isso. Minha energia emocional, minha energia física, meus sonhos, meus talentos, tudo se dirigem para isso. Eu sou ensimesmado, eu sou apaixonado, fascinado pela autoveneração. Eu estou assentado no trono do meu coração. Eu sou Deus. E eu vivo para experimentar bem-estar, felicidade e sentido, segundo os meus propósitos, de acordo com os meus parâmetros. Agora, tomar a cruz é: não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua. Está aqui os dons, os talentos que tu me deste, minha vida, minha adolescência, minha juventude, meu trabalho, a profissão, os recursos, o que virá, o futuro, os bens. Eu entrego ao Senhor. Faça a tua vontade em minha vida. Está aqui o servo do Senhor, está aqui a serva do Senhor. Bota cruz nisso aí, viu, gente? Isso é cruz. O ministério de Jesus se convergiu para a cruz. E como irmãos mais novos de Jesus, nossa vida também converge para a cruz. Se a nossa vida é voltada para nós mesmos, eu lamento dizer a você, você não é discípulo de Jesus. Porque o discípulo caminha às pegadas do seu mestre. E o seu mestre já disse: vós sois meus discípulos, se fizerdes o que vos mando. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me todos os dias. Segundo lugar, Jesus veio para alcançar pessoas de todos os povos, de todos os lugares, inclusive flamenguistas e roedores de piqui. Glória a Deus!
Há esperança para os flamenguistas. Há esperança para os roedores de piqui. Gente, que notícia maravilhosa. E ao mesmo tempo essa notícia nos enche de urgência. Fomos convocados para proclamar o Evangelho, para anunciar o Salvador, para anunciar o nascimento do Rei da história, que veio para lidar com o maior dos nossos problemas, que é o problema do pecado, e garantir-nos perdão para todos sempre. Esta mensagem deve ser proclamada. Quer seja oportuno, quer não, a tempo e fora de tempo, quer nos torne populares ou perseguidos. Essa mensagem deve ser proclamada em alto e bom som, porque diz respeito à eternidade nossa e daqueles a quem ministramos. Quais são seus amigos mais próximos, seus conhecidos? O meu conhecido, meu amigo próximo, ele é um espírita, mas é o seguinte, eu convivo com ele há uns 3 anos. Pregou o Evangelho? Não, porque eu não quero ofender, eu não quero ser invasivo, eu quero respeitar a privacidade. A gente é tão polido, né? Eu quero respeitar a privacidade. Meu querido, a gente está falando aqui de eternidade. E nós temos o Salvador, a mensagem do Salvador, que o mundo desesperadamente anseia. E temos que proclamar essa mensagem de salvação a todos os povos, até que Cristo venha. E esta missão é de todos nós, cada um de nós. Em terceiro lugar, não precisamos temer a morte, porque na morte de Cristo aconteceu a morte da nossa morte. Quando a espada atravessou a alma daquela criança, gerando uma ferida na alma de sua mãe Maria, através da morte de Jesus, ele estava matando a nossa morte, para nos garantir vitória e esperança para todo sempre. Há futuro garantido para cada um de nós. Glória a Deus por isso. E em último lugar, devemos viver para adorar e esperar a volta do nosso Rei. Você se recorda de Simeão, que aguardava a consolação de Israel? A gente ainda aguarda a consolação, porque a obra de Cristo é uma obra de 2 etapas. Em seu primeiro momento, ele morre no Calvário. Ele ressuscita e sobe até os céus, onde reina em glória. A segunda etapa é seu retorno, para fazer novos céus e nova terra, completando a obra que começou. Nós vivemos entre esse período, entre a primeira e a expectativa da segunda vinda de Jesus. Nós vivemos entre o já. Cristo já veio, nos tornou seus irmãos, perdoados, habitados pelo Espírito Santo e com esperança. Mas nós ainda não fomos completamente salvos. E como gente que vive entre o já e o ainda não completamente salvos, nós aguardamos com gemido a restauração desse mundo. Nós sofremos pelo pecado, sofremos pelo luto, sofremos pelos políticos. Inclusive essa semana eu vi um meme tão bonitinho e triste. Sandra, um homem desenhado, né? Aí lá diz, até 6 de outubro, um monte de mãozinhas desenhadas nas costas, né? E aí? Aí depois de 6 de outubro, o desenho, e só o desenho de um sapato assim no popô do cara, né? Espera, a partir de amanhã, tá? Espera. A gente geme por enfermidade, a gente geme por desigualdade, a gente geme por perdas, a gente geme por traições, a gente geme por tantas coisas desse mundo, a gente geme por criança ser molestada, a gente geme. E como gente que geme, como Simeão gemia, nós precisamos viver de forma justa e piedosa, e orando ao Senhor, Maranata, vem Senhor, traga consolação final, enxuga dos nossos olhos a lágrima, arranca do nosso coração essa angústia que parece que não tem fim, porque a gente sabe que vive num mundo alquebrado, amaldiçoado, e esse mundo sofre, e a gente sofre por viver nesse mundo. Vem Senhor, console a gente, limpa dos nossos olhos a lágrima, arranca essas lembranças que nos ferem tanto, traga a redenção completa.
e Ele voltará. Ele terminará a obra que começou. E quando terminar será tão bom. Mas até lá, eu e você devemos adorá-lo, aguardar e ansiosamente viver, declarando: Maranata, vem Senhor Jesus. Viva assim. Não se conforme com este mundo. Aqui não é tua casa. Aqui não é teu lugar. Graças a Deus que aqui não é teu lugar, porque aqui é ruim demais. E como tem gente que está gostando daqui, desse lugar ruim demais, tem algo muito melhor para nós. É por isso que você precisa continuar aguardando a sua completa consolação. E eu te dou uma boa notícia. Ela está para chegar. Vamos orar agradecendo a Deus, porque através dessa criança, Ele garantiu a nossa salvação completa.